Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu tô aqui no canal do Rodrigo mais uma vez, dando sequência à nossa parceria para falar sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o HCTR11, o Hectare. Esse é um fundo que cresceu demais em 2020, atraiu muito a atenção dos investidores e ele vem entregando um resultado, um rendimento próximo de 1% ao mês, é um absurdo. Se você não conhece esse fundo ou se conhece, já investe, fica aqui com a gente para saber sobre tudo que ele tem a oferecer, saber também sobre os riscos, conhecer certinho qual é o tipo de investimento que ele faz e ter noção também de um prognóstico para o futuro. Então, sem mais demora, bora para esse vídeo. Sócio, iniciando aqui o nosso vídeo sobre o HCTR11, ele que tem razão social na bolsa como Hectare Crédito Estruturado. O administrador é a Vortex. A Vortex é uma empresa fundada em 2015. Ela tem vários fundos imobiliários aí sob administração, alguns com a XP. Ela está também no PATL 11, no Tigar 11 e no Habitat 11. Então é uma empresa recente, mas que tem um know-how em fundos imobiliários até bastante grande. O gestor é a Hectare Capital. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela em breve. O mandato do fundo é TVM, ou seja, ele investe em títulos e valores mobiliários voltados para o setor imobiliário e o segmento também TVM. Isso significa que ele investe 2/3 do patrimônio líquido dele em papéis direcionados ao setor imobiliário. Especificamente, ele investe em CRIs, o Certificado de Recebível Imobiliário. Para quem não sabe, o CRI é um título de renda fixa que representa uma dívida e é voltado para o setor imobiliário. Na verdade, o CRI ele é bem semelhante a um CDB, por exemplo, né, que também é um título de renda fixa que você empresta dinheiro para um banco. Só que o CRI ele tem duas características principais. Primeiro, ele é voltado especificamente para o setor imobiliário e segundo, que ele é sempre emitido por uma securitizadora. A securitizadora é uma empresa que é responsável por fazer o elo entre uma cedente que tem esse fluxo de dinheiro a receber no futuro e um investidor. Para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é estruturado um CRI de forma bem simples, pensa num loteamento. Essa loteadora ela vem e faz lá 100 lotes para serem vendidos a R$ 500 mil. Então ela tem esse valor de 50 milhões para receber e esses lotes vão ser pagos em 10 anos. Só que essa loteadora ela não quer receber isso em 10 anos, ela quer receber agora, porque ela quer dar continuidade na atividade dela e fazer novos empreendimentos. Então ela chega numa securitizadora e fala, olha, eu tenho aqui esses 50 milhões para receber em 10 anos. E se eu receber hoje, quanto que você me pagaria por esse fluxo de 10 anos? Ah, estou fazendo uma taxa de desconto aqui, eu te pago 35 milhões, você topa? Ah, ok, eu topo. Então a securitizadora vem, empacota esse fluxo, faz essa taxa de desconto e coloca a mercado para o investidor. O investidor vem, compra esse título e esse dinheiro é destinado àquela loteadora, àquela empresa, àquela cedente do fluxo. Então, para ficar bem claro, são 3 polos aqui. O cedente, que é quem tem o fluxo, que é a empresa, a loteadora, a incorporadora. A securitizadora, que faz esse elo, empacota esse fluxo, traz a valor presente e emite em mercado, e o investidor que compra esse CRI e vai ser agora o credor desse fluxo dos pagamentos dos devedores ali do loteamento. A gestão do Hectare é ativa, ele pode fazer alteração no portfólio e a participação dele no IFIX é de 0,46%. Agora um pouquinho do histórico da Hectare Capital. Quem que é essa gestora? É uma casa bastante nova, ela iniciou as atividades dela em 2018 e ela tem como sócios proprietários pessoas bastante jovens, tá? Eu assisti algumas entrevistas deles e eles certamente têm menos de 40 anos. Ela conta com um VGV, um valor geral de venda sob gestão de 15 bilhões e ela tem presença em empreendimentos em mais de 140 cidades no Brasil. Isso é interessante a gente saber. A Hectare é uma gestora que tem abrangência nacional, né? Ela tem esse objetivo de levar desenvolvimento para todos os setores, para todos os estados no Brasil. Eu acho muito interessante, muito legal essa proposta. E ela tem segmentos de atuação bem variado, ela é aquele pau para toda a obra, né? Ela atua em loteamento, incorporação, multipropriedade, student house, shopping, logístico, ou seja, o que vier com uma estruturação que ela acha minimamente razoável, ela topa. Agora um pouquinho do HCTR11. Ele fez a IPO em 11 de julho de 2019 a R$ 1.000, então é um fundo que tem um pouquinho mais aí de um ano, um fundo recente. Ele teve pico de cotação a R$ 172 lá em 7 de novembro de 2019.
a R$ 172, porque durante as emissões que o fundo foi fazendo, ele resolveu fazer o desdobramento da cota dele de 1 para 10. Então a cota que valia R$ 1.000 passou a valer R$ 100 e quem tinha uma cota passou a ter 10. E o vale de cotação dele foi de 92,06 lá em 23 de março, que foi o vale de cotação da maior parte dos fundos imobiliários. O preço atual dele R$ 146, olha que interessante, só agora em outubro ele teve uma valorização de 12%, uma valorização muito expressiva que atraiu a atenção de muitos investidores. Ele já fez 6 emissões, agora em 30 de outubro ele informou essa 7ª emissão, então é uma informação bem recente para vocês aí. Ele fez a primeira emissão dele lá em março de 2019, emitiu 20 mil cotas a R$ 1.000, captou algo em torno de 10 milhões, não foi uma emissão tão bem sucedida assim, mas é comum, todo fundo começa com alguma desconfiança, começa pequeno. Para a gente não passar por todas as emissões, eu já vou pulando para o final. Agora em setembro ele fez a 6ª emissão, 1 milhão de cotas a R$ 116. Essa emissão durou apenas um mês, foi uma emissão muito rápida, ele captou 150 milhões. Desses 150 milhões ele já alocou 73%, então é uma gestora que tem essa característica. Eles fazem muita emissão, eles recebem muito dinheiro e fazem uma locação muito rápida, por isso que tem atraído tanto investidor, né? Porque o dinheiro não fica parado. E agora, dia 30/10, como eu já comentei, já fez o anúncio da 7ª emissão e ele espera captar 360 milhões, uma emissão bem grande. Quem que é o HCTR11 hoje? Ele tem um patrimônio líquido de 325 milhões, um valor de mercado de 407 milhões, o que dá um PVP de 1,25. É só um disclaimerzinho, em fundo de papel a gente tem que ter um pouquinho de cuidado num PVP mais sobrevalorizado, porque como os papéis, os CRIs, eles são marcados a mercado, ou seja, você tem um preço desse CRI no mercado de uma forma muito mais próxima, você consegue ter esse valor de uma forma muito mais exata, de repente pagar um ágio pode ser complicado. Mas, por outro lado, é um fundo que tem dado muito resultado, de repente vale a pena você pagar esse ágio na emissão, na cota no secundário, e depois entrar nas emissões seguintes, porque ele faz essa dinâmica bem grande, né? O número de cotista dele é de 30.769 e ele tem uma liquidez diária de 5 milhões, uma liquidez diária muito grande, que é muito fácil para qualquer investidor, seja ele pequeno, com poucas cotas, ou aqueles institucionais que têm muitas cotas, entrarem ou saírem com tranquilidade. Uma curiosidade do HCTR11 é que o Iridium, que é o IRDM11, é um fundo middle risk, também de papel. Esse Iridium ele tem 61.774.357 reais aportados no HCTR11, o que representa 5,38% do PL do Iridium. Em termos de cotas, são 473.403 lá no HCTR11, o que representa um 17% do total de cotas. E as taxas? As taxas é sempre interessante a gente saber. Taxa de administração 0,21%, taxa de gestão 0,99% e ele tem uma taxa de performance de 10% do QCD, 100% do CDI. A taxa de performance em si eu não acho um problema, eu já falei para vocês, de repente o fundo entrega muito resultado, o que é o caso do HCTR, eu acho justo ser melhor remunerado. O que me incomoda nessa taxa de performance é ela ser sobre o CDI, porque o portfólio todo do HCTR é em IPCA ou IGPM e aí a taxa de performance sobre o CDI não faz sentido. E só para a gente ter uma ideia de como esse valor é expressivo, a gente pega aqui em setembro, a rentabilidade em percentual do CDI foi de 1.444%, ou seja, a gestão vai embolsar uma boa grana em performance. Dividend yield acumulado de 12 meses, 11,66%. Esse aqui é um rendimento sensacional. Se a gente tem como base, por exemplo, a Selic, que entrega 2% ao ano, o HCTR vem entregando aí 1% ao mês praticamente, né? E aí eu fiz uma comparação com outros fundos high yield, que tem essa entrega de resultado mais alta, embora tenha um risco maior. O Habitat 11 ele vem entregando 10,17% e o RBRY 8,37%. Dividend yield atual 1,72%, que deu R$ 2,25 por cota.
e o Habitat 11 0,87%, o RBRY 0,58%. Os pontos principais do relatório gerencial de setembro, é sempre interessante a gente ler o relatório gerencial, se inteirar do que está acontecendo com o fundo. Eu gosto de pegar essa parte de comentários do gestor, que é quando ele fala com você, fala com o cotista. Aí ele informa para a gente que em setembro o fundo entregou um dividend yield de 1,9%. Aqui cabe a gente apontar o seguinte, eu falei agora que é 1,72% pelo seguinte, o cálculo que a gente faz do dividend yield é o rendimento pelo valor da cota base. O hectare, no relatório gerencial dele, ele faz esse cálculo de acordo com o valor da cota patrimonial, não com a cota a mercado. Por isso que dá essa diferença de 1,9%. Eu acho mais correto o 1,72%, que é conforme o valor de mercado da cota que se calcula o dividend yield. E aí ele fez o pagamento de 2,25%. Ele informa pra gente que novamente o que deu um boom aí nesse resultado foi a indexação em GPM da maior parte dos contratos, e ele informa também que foi constituída uma reserva de 0,25 centavos por cota. Diz que teve uma situação de variação ali na contabilização da correção monetária, o que é comum em períodos de inflação mais alta, no caso do IGPM, e também em razão de futuros débitos do fundo, como por exemplo a própria taxa de performance. Além disso, ele informa que 100% dos ativos pagaram as obrigações conforme previsto. Isso é interessante, não houve inadimplência no fundo. E ele fez uma operação aqui, ele vendeu quase 21 milhões desse CRI Bonavita, que vinha há muito tempo na carteira do HCTR11, e adquiriu o CRI Circuito de Compras, uma cota sênior, em quase 21 milhões também. E ele informa por fim que o fundo ainda tem 3,1% em caixa. Aqui a mini DRE do fundo em setembro, para a gente entender como foram os resultados, e olha o crescimento muito expressivo de receita desse fundo. Lá em abril ele tinha um total de receita de 1.660.785, e olha agora em setembro como esse fundo cresceu em razão de inúmeras emissões, em razão do aumento das taxas de juros e também em razão principalmente da correção. A gente vai observar isso agora, ele foi para quase 8 milhões de receita. E em juros mesmo, ele teve um aumento aqui de 1.485.000 para 2.881. Obviamente foi um aumento bom, quase dobrou aqui, né, o total nos juros, mas olha que interessante, em correção monetária eram 175.724 lá em abril, e agora em setembro 5.025.000, ou seja, a indexação em IGPM que faz essa correção monetária dos débitos é o que trouxe esse resultado tão expressivo. E aqui eu fiz uma anotaçãozinha para a gente da questão da reserva de lucros. Aquele 0,25 por cota representa R$ 705.425. E essa comparação aqui eu trouxe para vocês para a gente entender um pouquinho da estratégia de como reagiu o fundo durante esse ano, como que ele enxergou o mercado e como que ele atuou nesse cenário de pandemia. Olha só, lá em janeiro o fundo tinha aqui 70,8% do portfólio dele em multipropriedade, 21,9% em loteamento. Então, o que a gente entende? Lá em janeiro, o fundo apostava bastante numa retomada da economia, o que faria com que o setor de multipropriedade e de turismo tivesse um avanço. Só que aí, agora em setembro, ele passa a carteira para a gente e olha só que interessante, ele reduziu para 55% em multipropriedade, aumentou para 30,6% em loteamento e também fez a aquisição de 11,2% em shopping. Esse aumento aqui em loteamento faz muito sentido com o que a gente viu no mercado real. O setor de construção civil performou muito bem nesse ano de 2020 e aí ele diminuiu a exposição à multipropriedade porque o setor de turismo e multipropriedade também não se desenvolveram como esperado. Então a leitura do fundo, na minha visão, foi sensacional. Ele conseguiu sair dessa exposição ao turismo que poderia de repente ser exagerada e conseguiu aplicar em loteamento, que foi rendendo muito para ele também. E aqui interessante, a alocação por indexador, ele tinha 48,9% do portfólio em IGPM e 42,1% em IPCA. Já agora em setembro aumentou para quase 60% em IGPM e 37% em IPCA, ou seja, o fundo soube muito bem surfar esse aumento expressivo do IGPM, né? Embora o IPCA tenha performado um pouquinho mais baixo, né?
O IGPM bateu aí quase 20% já esse ano, então o fundo conseguiu acompanhar esse desenvolvimento no IGPM e trouxe muito resultado. Aqui a carteira de CRIs do HCTR11, e é interessante quando você vai olhar uma carteira, aqui por exemplo são 42 CRIs. Não faz muito sentido a gente olhar cada CRI desse, analisar com calma, com cuidado qual que é o fluxo desse CRI, qual que é a garantia. A gente pega alguns. Eu gosto de pensar, por exemplo, os que têm maior concentração do patrimônio líquido. Esse circuito de compras, ele tem aqui 11,2%, ele é no segmento de shopping. O HCTR tem as cotas mezanino e cota sênior. Muitas vezes o CRI ele é emitido em cota única, ou então ele é emitido em tranches, né, que a gente fala, que é a cota sênior, que seria mais segura, a cota mezanino e a cota subordinada. E ele tem também aqui o grupo 100, que é o 102, né, o grupo 102, que também são cotas sênior e mezanino, é no segmento de loteamento, e ele representa aí no patrimônio líquido do fundo de 8,9%. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor desses CRIs, a gente dá uma olhadinha, o relatório gerencial traz isso também. O circuito de compras é uma operação lastreada em contratos atípicos de direito de uso das lojas e boxes, nos contratos de locação das lojas, restaurantes e operação do estacionamento desse shopping popular circuito de compras localizados no Brás, em São Paulo. Aí a gente vê que ele tem uma inadimplência de 13,1%, uma inadimplência já um pouquinho mais alta, e é um shopping popular. Não é um shopping fantástico, mas a gente tem que lembrar que os shoppings populares eles tiveram uma retomada até mais rápida do que os grandes shoppings, os shoppings mais elitizados aqui no Brasil depois da pandemia. Esse grupo 102, que o fundo também tem as cotas sênior mezanino, ele representa uma operação aqui de 32 empreendimentos de loteamento nos estados de São Paulo e Mato Grosso. Outro ponto que eu gosto de olhar são aqueles CRIs que têm um percentual de vendas um pouco mais baixo do que frente ao percentual de obras, né? E aí a gente tem esse EDA e esse Gramado Deale, ambos no segmento de multipropriedade. O EDA ele tem 100% já de obras e 50% de vendas, que me parece um pouquinho mais preocupante. E o Gramado Deale, 77% de vendas, já 100% de obra concluída. O que me incomodou um pouquinho no Gramado Deale é que esse CR está no portfólio do HCTR11 desde março e esse percentual de vendas não evolui, tá? Então ele ficou ali em 77%. Na verdade, no meio do caminho ele chegou a baixar para 74%, depois voltou para 77%. Isso acontece porque algumas pessoas compram e depois devolvem, né? Fazem o distrato desse contrato. E aí a gente vê quais são os imóveis aí, né? Esse EDA, ele é uma multipropriedade lá em Caldas Novas, então tá com inadimplência aí de 1,2%, eu acho que não deve dar muito problema. Assim como o Gramado Deale, que também é um empreendimento muito interessante, ele tem uma inadimplência acumulada de 5,2%, um pouquinho maior, mas é um resort na cidade de Gramado, é uma cidade muito atrativa, principalmente para o público de classe mais alta. Eu acredito que nenhuma dessas duas operações pode dar problema. E por fim, gosto de olhar também a questão do fluxo, né, de fluxo mensal e de saldo devedor. Eu destaquei aqui dois, o Semara, que é uma cota subordinada, e o WAM Praias, que é uma cota única, o Semara em loteamento, o WAM em multipropriedade. E aqui no Semara, o problema está no fluxo mensal. A gente vê que ele tinha uma razão mínima de 110% e o fluxo mensal foi de 104%, ou seja, de tudo que tem que entrar na operação, o fundo tem direito a um percentual que é para pagar o CRI. Então, pensa que entrou 104 milhões e o CRI representa, por exemplo, 100 milhões, tá? Esses números são só para a gente fazer o cálculo mais simples. Então, tá bem próximo o fluxo mensal financeiro, algo para o fundo tomar um pouquinho mais de cuidado, inclusive no saldo devedor também está bem próximo de 132 para 130. Isso significa o seguinte, a razão saldo devedor significa que o fluxo total de recebíveis trazidos a valor presente, mais os estoques que tem de vendas aí desse loteamento, somados tudo isso, dividido pelo saldo devedor do CRI,
ele está em 132%. Ainda tem essa sobra de 32%, mas aí a razão mínima era de 130, já está quase batendo ali. E o WAM, o problema também está no saldo devedor. A gente vê aqui que ele tinha 130% como razão mínima e nesse momento está em 109%. Não deu default, não está faltando dinheiro, não teve que acessar, por exemplo, o fundo de reserva, não teve que acessar nenhum outro tipo de garantia, mas é algo para a gente ficar em alerta porque pode dar algum tipo de problema. E o WAM Praias é uma multipropriedade lá em Caldas Novas. Uma questão muito importante que a gente tem que ter, analisando todos os CRIs do HCTR, é que praticamente nenhum deles tem como garantir a alienação fiduciária do imóvel. A gente vê aqui, por exemplo, como garantias a cessão fiduciária dos recebíveis, a fiança das pessoas físicas, a alienação fiduciária da SPE, no caso aqui já é uma garantia mais forte, porque é a SPE que detém o loteamento. Mas no caso aqui, por exemplo, do WAM Praias, a gente vê aqui, ó, cessão fiduciária dos recebíveis, fiança das pessoas jurídicas do empreendimento, alienação fiduciária das ações da cedente. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de avaliar esse fundo. E aí já pensando um pouquinho do futuro do HCTR, lembrando então que o foco dele é multipropriedade e loteamento. E aí alguns questionamentos a gente tem que fazer. Multipropriedade ainda é algo recente, ele tem uma lei própria, a 13.777 de 2018, então de 2 anos. Será que multipropriedade vai vingar? Esse tipo de empreendimento é voltado para uma população bem específica. Eu peguei aqui um estudo que está postado no Sicov, que é um sindicato da habitação aqui do estado de São Paulo, sobre multipropriedade. Ele fala que a multipropriedade chegou a 109 empreendimentos em 2020, houve um aumento em 18% em relação ao ano passado. Esse estudo é de junho de 2020, tá? E é interessante, ele aponta aqui uma expansão média do setor nos últimos 3 anos de 26%, que demonstra um crescimento, isso é importante. E aí ele traz um valor geral de vendas aqui com um crescimento de 5,93% em relação a 2019, só que a absorção de vendas ainda em 57% apenas, ou seja, tem 43% do estoque total de multipropriedades no Brasil que ainda não foram adquiridas. É um dado um pouco preocupante, pelo menos ao meu ver. E ele fala aqui que o mercado ele apresenta alguns sinais de amadurecimento, como é algo muito novo no Brasil, é mais comum na Europa, também nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil é algo muito recente ainda, e ele fala que o setor ainda está longe dos melhores dias, embora com expansão territorial abrangente e diversidade de projetos. E aí que ele fala a questão do pós-venda, que eu acho muito importante passar para vocês, e é muito importante essa questão de manter o contato com o comprador, porque geralmente essa compra de multipropriedade é feita por impulso, então muitas vezes aquele cara que comprou, ele desiste e tem muitos distratos. O foco também do fundo é loteamento, então ele vem surfando o aquecimento do setor imobiliário, só que a gente tem que lembrar que o setor imobiliário é cíclico, ou seja, embora esse ano tenha sido reaquecido, a gente viveu um período de crise imobiliária, especialmente no setor residencial, que vem aquecendo bastante esse ano. Será que nos próximos anos esse aquecimento vai ser mantido? É isso aí que a gente tem que pensar também e dosar no nosso investimento aí no HCTR, por exemplo. E aqui algumas outras questões que eu apurei e que eu acho interessante a gente avaliar, eu quis passar para vocês, para a gente pesar. Antes de falar disso, vai deixando o like pra gente, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha de fundos de papel, vamos conversar e passa para os seus amigos também esse vídeo, que isso é muito importante pra gente e para o crescimento do canal. Ele fez a contratação do Eduardo Malheiros, ex-gestor do Habitat 11, um gestor que conhece muito de loteamento. Aí a gente tem que pensar também na questão de relação risco-retorno. Os rendimentos do HCTR11 são muito altos, isso atrai muito investidor em fundos imobiliários, porque a gente é rentista, a gente gosta disso, mas você tem que estar muito ligado na questão do risco. Primeiro, risco de equity. O HCTR11 ele tem esse risco do negócio. Você ingressa em multipropriedade e loteamento, o que é muito mais arriscado. Tem o risco de obra, tem o risco de inadimplência, tem o risco ambiental, pode ter uma obra embargada, por exemplo. Já é muito diferente, por exemplo, de um fundo de tijolo, que você
compra uma cota ali do fundo e recebe os aluguéis de um imóvel que já está performado, já está de pé. Além disso, ele não tem alienação fiduciária de muitos imóveis. Apesar que o IGPM em 2020 foi bem atípico, esse ano deve bater mais de 20%, como a gente já falou, mas em 2019 foi de 7,32%, em 2018 7,55%. Ninguém sabe o que vai ser em 2021, então um rendimento tão elevado como o desse ano não deve ou pode não acontecer novamente. E a retomada da economia 2021-2022, que eu acho que é muito importante para o HCTR, porque se a economia travar, pode começar a dar default, pode começar a faltar pagamento nesses CRIs, especialmente nos de multipropriedade, tá, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar sobre o HCTR11 era isso, espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço like, peço comentários e até a próxima, se Deus quiser.